falar sobre a evolução de modelos atômicos. A ideia de átomo, ela surgiu do seguinte questionamento: do que as coisas são feitas por dois filósofos gregos da antiguidade, Leucipo, que definiu que a matéria era constituída por pedaços indivisíveis e pelo vazio, e por Demócrito, que deu o nome de átomo a essa partícula. Lembrando que o A no grego, ele quer dizer não. Então, dessa forma, não, átomo e tomou, ele quer dizer partícula, né? Remete a partícula. Então, não divisível, uma partícula não divisível. Hoje a gente tem a definição de átomo como a menor partícula da matéria. Então, antes de falar propriamente dos modelos atômicos, se faz necessário falar das leis ponderais. O que são leis ponderais? Ela rege reações químicas, pois elas estabelecem relações a partir de dados experimentais. E com relação aos seus reagentes e seus produtos. Só para relembrar, uma reação química ela é composta de reagentes, que é o que fica antes da seta, e depois você tem ali um produto formado pós-seta, bem? Então vamos ver quais seriam as leis ponderais que tem-se hoje. Seria a lei de Lavoisier, que é a lei da conservação das massas, lei de Proust, da proporção definida, e lei de Dalton, das proporções múltiplas. E aqui nós daremos enfoque a duas leis importantes para explicar os modelos atômicos, principalmente o primeiro modelo de Dalton, que é a lei de Lavoisier, de conservação de massa, e lei de Proust, lei das proporções definidas. A lei de Dalton tem um vídeo aqui, eu vou deixar nos cards. Então vamos lá. A lei de Lavoisier, que é conhecida como lei da conservação de massa. Qual era a ideia de Lavoisier? Que é esse carinha aí. Bom, na época era bem sabido que quando o material entra em combustão, em queima, como quando ocorre queima de um pedaço de papel, no final o peso na balança era menor do que o início, né? Havia então uma aparente perda de massa, supõe-se isso. Então, o que Lavoisier realizou? Ele realizou vários experimentos para observar esse fato, envolvendo reações de combustão, sempre medindo com a balança a massa da substância testada antes e a massa da substância do produto obtido. Um desses experimentos é o que mostramos aqui, né? Ele colocou mercúrio em um torno, ele colocou mercúrio aqui, né? Nesse tornozinho aqui, a alça da redoma do ar colocada em um recipiente também continha mercúrio. Então, tinha mercúrio em todo o recipiente aqui. Quando ele aqueceu esse sistema, ele observou que o volume de ar da redoma diminuiu, o que pode ser visualizado pelo aumento do volume ocupado pelo mercúrio. Houve também o aparecimento de composto vermelho de óxido de mercúrio. Mas o ponto importante de Lavoisier, que ele pesou cuidadosamente, né, o que tem no início, o mercúrio que você tinha no início, e o resultado no final. Esse sistema aqui, esse experimento que ele fez foi feito em um ambiente fechado e ele conseguiu compreender o seguinte, que a massa do mercúrio metálico mais a massa de oxigênio era igual ao óxido de mercúrio 2 formado, né? Aqui a gente tem a soma desses dois valores e sendo igual ao produto formado. Dessa forma, ele pode concluir que a massa do meu reagente é igual à massa do meu produto quando eu faço um experimento em sistema fechado. Lavoisier fez esses experimentos diversas vezes e teve
resultados semelhantes. Então, ficou a célebre frase de Lavoisier com relação aos experimentos. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, ele quis dizer, no caso, por exemplo, dessa reação que nós temos aqui, que o mercúrio metálico mais oxigênio se transformou em óxido de mercúrio. Com relação à lei de Proust, né, que é conhecida como lei de proporção definida, ela tem a seguinte explicação. O que Proust fez? Ele pegou diversas massas de água, manteve a proporção, né? Por exemplo, ele pegou 4,5 gramas de água. Nesses 4,5, você tinha 0,5 gramas de hidrogênio e 4 gramas de oxigênio. Ele fez a razão entre o hidrogênio e o oxigênio. E ele percebeu que aqui a gente tinha uma relação de 1 dividido por 8, 1/8. Ele dobrou essa quantidade aqui de água, consequentemente, a massa de hidrogênio e de oxigênio também dobraram. E no final ele fez a mesma coisa, hidrogênio dividido por oxigênio, e encontrou a mesma proporção. Por fim, ele dobrou mais uma vez a sua massa, né, do que ele tinha no experimento 2, e dividiu novamente hidrogênio por oxigênio e descobriu uma relação de 1/8. Dessa forma, ele compreendeu que não importa a quantidade de massa dos elementos usados, a proporção ela será sempre a mesma. Dessa forma, a proporção em massa das substâncias que reagem e que não são produzidas numa reação fixa é constante e invariável, ou seja, a quantidade vai ter sempre uma mesma proporção. Devido a isso, né, surgiu, então, em 1809, as ideias do modelo atômico. Dalton se baseou nas ideias de Lavoisier, nos princípios de Lavoisier e de Proust para fazer algumas observações e propor um modelo para a matéria, modelo atômico das partículas, né? Vamos observar isso. Primeira coisa que ele disse é que os átomos que ele observou, que ele propôs, que os átomos são maciços, ou seja, eles são rígidos, né? E apresentam a forma esférica, semelhante a uma bola de bilhar. Então, quando você pensa no modelo atômico de Dalton, você pode pensar em uma bola de bilhar. Então, os átomos, segundo Dalton, eram indivisíveis, você não podia partir os átomos, eram a menor partícula que se poderia ter, e eles não poderiam ser destruídos. Então, aqui nós temos uma representação do modelo de Dalton, que ficou conhecido como bola de bilhar. Após algumas outras concepções, era que todas as substâncias são formadas por átomos. Não existe substância, segundo Dalton, que não seja formada por átomos. Os átomos de diferentes elementos químicos apresentam propriedades diferentes, né? Nós podemos ver aqui átomo de hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, carbono e enxofre. E podemos já observar que eles são diferentes devido ao seu tamanho, o que também está relacionado com as suas propriedades. Esses elementos químicos são diferentes um do outro. Ele também observou que, propôs, né, que os elementos químicos de um conjunto de o mesmo elemento químico tem propriedades diferentes. Então, se eu tenho aqui um átomo de nitrogênio, todos os nitrogênios, segundo Dalton, são iguais em sua massa e seu tamanho. Esse ponto foi um ponto de questionamento depois, porque se descobriu-se a questão dos isótopos. Os átomos, eles não se alteram quando formam compostos químicos. O que isso quer dizer?
Se eu pego aqui um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio, né, de O2, eu vou ter a junção deles, né? E eles vão se juntar, o carbono vai continuar sendo carbono e os oxigênios vão continuar sendo oxigênio, só que aqui eu vou ter uma molécula diferente, que é a molécula de CO2. E uma reação química ocorre uma reorganização dos átomos. Eu tenho o átomo de carbono reagindo com dois átomos de gás hidrogênio, né? Hidrogênio aqui é representado por esses dois pares, né, de bolas azuis, e aqui uma representação de uma bola amarela. Quando elas se juntam, você tem uma reorganização, onde o carbono fica no centro, ligado a 4 átomos de hidrogênio. Certo, esse modelo de Dalton ficou até um tempo, né, sendo aceito, mas a evolução aconteceu e teve-se que propor um novo modelo, né? Com relação a isso, Thomson, né, ele veio a necessidade de explicar fenômenos elétricos, né, que são movimentação de elétrons, e o Thomson ele foi quem propôs essa nova concepção de modelo. Uma definição importante sobre os raios catódicos. Os raios catódicos são raios que saem da parte negativa, aqui o chamado de cátodo, e vai para a parte positiva do ânodo, né? Quando você tem um sistema onde passa-se voltagem por ali, você tem os raios catódicos, tá? Foi a partir desse experimento, dessa observação, que os raios catódicos saíam sempre do polo negativo e iriam para o polo positivo, que Thomson mediu a relação carga-massa de todas as substâncias e ele observou que elas tinham o mesmo valor e pôde concluir que as partículas que compõem o raio catódico, na verdade, eram partículas negativas, cujo ele chamou de elétrons, tá? Então, a partir daqui, a partir de Thomson, tem-se a concepção de elétrons, que são partículas negativas. Então, a descoberta do modelo atômico permitiu, né, dos elétrons, né, esses elétrons permitiu uma nova proposta de modelo atômico, que foi o modelo atômico de Thomson, onde aqui você já tem um átomo que é divisível, né? Você já tem algo que tem uma estrutura dentro dela, né? E qual foi a proposta de Thomson? Ele propôs que existia elétrons, né, no átomo, e existia uma carga na parte central que era de origem positiva, mas ele não soube explicar que carga era essa. Esse modelo ficou conhecido como modelo de pudim de passas. Após ele, né, com a ideia, com a evolução das coisas, surgiu no século XIX uma investigação sobre radioatividade. E aí, só para explicar o que seria esse fenômeno, basicamente são elementos químicos que conseguem emitir matéria espontaneamente. E aí, Rutherford vem com a ideia, com um experimento para observar o que acontece com as radiações. Nesse experimento, você tem aqui o material radioativo de polônio, né? Onde é um emissor de partículas alfa, que são partículas de caráter positivo. Aqui você tem um bloco, uma caixinha, né, de chumbo, né, uma placa de chumbo também, só para evitar que essa radiação seja dispersa. Aqui é uma folha de ouro e uma tela, um anteparo fosforescente. E ele bombardeou com um feixe de partículas alfa essa folha de ouro e observou que algumas dessas partículas
se desviavam, outras passavam direto e algumas dessas partículas voltavam. Segundo o modelo atômico anterior, que era o de Thomson, isso não era esperado. Esperava-se que as partículas passassem todas direto, sem desvio. Com isso, nós temos aqui uma ideia dos desvios. Por exemplo, aqui, né? 1 são aquelas partículas que não se desviaram, 2 as partículas que teve um pouquinho de desvio, e 3 as partículas que retornaram. As partículas 1, na região 1, ela recebeu uma grande quantidade de radiação, uma grande quantidade de partícula alfa, ou seja, uma grande quantidade de partícula não foi desviada, atravessando a folha de ouro sem sofrer nenhum desvio que seja considerado. Então, a maioria das partículas foram para esse ponto, para essa região. A região 2, ela estava atrás das lâminas, foram uma pequena quantidade de radiação desviada, mas que não estava diretamente no posicionamento ali do orifício de entrada, né, de saída da radiação alfa. Então, o que evidenciou que sofreu desvios, né? Após atravessar a lâmina de ouro, houve um desvio. Então, tentou-se explicar por que desses desvios. E, por fim, a região 3 era ela localizada na parte da frente da lâmina, que recebeu uma quantidade extremamente pequena de radiação alfa, o que evidenciou que parte das partículas elas chocaram e foram rebatidas. E o que se conclui disso, né? Bom, basicamente a gente pode entender que as partículas da região 1 foram aquelas, né, que após estudos e modelo, proposição do modelo, são aquelas que passaram pela eletrosfera, que é uma região mais dispersa, onde tem os elétrons que possuem massa pequena ao redor de um núcleo, que até nessa época sabia-se que era positivo, mas não sabia completamente a composição desse núcleo. E as partículas, né, a região 2 foram partículas alfa que passaram próximas mais próximas ao núcleo, né? Então, como o núcleo é positivo, as partículas que passaram próxima a elas foram repelidas e tendo ali um desvio. E as partículas em 3 foram aquelas que se chocaram frontalmente com o núcleo, que foi uma pequena parte. Por isso que, a partir desse modelo, pôde-se entender que o núcleo é pequeno e denso. Então, foram aquelas partículas que chocaram diretamente com o núcleo. E como se repelem cargas iguais, né? O positivo do polônio se chocou com o positivo do núcleo e retrocedeu. Então, esse foi o modelo proposto por Rutherford, onde você tem aqui um núcleo positivo, né? Que ele descobriu que seriam os prótons, né? Ele deu o nome de prótons. Nesse modelo só tem o conhecimento até então dos prótons. E ao redor do núcleo tem os elétrons na eletrosfera. Então, as regiões importantes, o núcleo foi comparado com o sistema solar, esse modelo foi comparado com o modelo planetário, né? Onde você tinha a região central do modelo representado pelo Sol, que era uma partícula positiva de baixo volume, maior massa, maior densidade do átomo estava no núcleo. A eletrosfera, que é a região fora, né, foi descrita como as órbitas dos planetas no sistema solar, e é uma região onde os átomos apresentam que são menos densos e mais vazios, e as partículas nessa região são as partículas negativas, que são os elétrons.
Então, qual seria o problema que teria esse modelo? Esse modelo ele tem um probleminha, teria um problema porque Rutherford, ele, segundo o que ele propôs, o modelo planetário, essas partículas, né, aqui nós temos o núcleo, os elétrons estariam em constantes movimentos, né, circulares, e devido à energia ali que tinha de atração entre o elétron e o núcleo, essas distâncias, a força, né, de atração entre o elétron e o núcleo ia diminuindo com o tempo, né, devido à energia aqui, e você teria um núcleo aniquilado, um colapso, né, com o tempo, teria a dispersão dos núcleos. Nós sabemos hoje que isso não acontece, né? E a explicação para esse não acontecimento ela se iniciou com o modelo de atômico de Rutherford-Bohr ou o modelo atômico de Bohr, que é esse carinha aqui. Ele utilizou, nessa época, coincidiu com o surgimento da física quântica, com os estudos quânticos dessa época, né? E ele conseguiu aplicar isso para os modelos atômicos, explicar por que o núcleo não iria se dispersar, não iria se aniquilar. Segundo o que o Bohr estudou, os elétrons eles não poderiam movimentar em qualquer sentido e ao acaso, se aproximando no núcleo. Ele existiria órbitas definidas para esses elétrons, onde esses elétrons poderiam se movimentar. E esse foi uma proposta de Bohr, né, um núcleo, e ao redor os elétrons se movimentam em órbitas definidas, não órbitas aleatórias, como veio da concepção de Rutherford. Então, uma ideia que foi explicada, um evento, né, que foi explicado, é que quando o elétron ele recebe energia, eles mudam de níveis de energia. Então, vamos entender como que seria isso. Eu tenho aqui um gráfico de energia e aqui as representações de orbitais, né? E eu tenho um elétron de um átomo no estado fundamental. Quando ele recebe energia, né, ele vai para um estado chamado de estado excitado, ele sai do seu nível e vai para um nível acima. Ele absorve energia. Ao voltar para o seu estado fundamental, ele vai emitir energia. Essa emissão de energia, ela ocorre específicas para cada átomos, então átomos diferentes, eles emitem diferentes energias e por isso eles emitem cores diferentes. E aí tem-se a explicação do que porque os fogos de artifício aí têm cores diferentes, eles são formados, né, na sua composição, existem elementos químicos específicos ali para cada uma dessas cores. E então a gente teve algumas contribuições, né? Após o modelo de Bohr foi modificado, teve algumas modificações, e essas contribuições foram, né? Considerando a ideia de Rutherford, que contribuiu para saber que existia partículas positivas no núcleo, os prótons. Depois vem Chadwick, que descobriu a existência dos nêutrons, que são partículas sem carga e que têm massa. E Sommerfeld, que propôs que as órbitas não seriam circulares, mas sim elípticas, conforme está mostrado aqui, né? Você vê que tem uma órbita que não é um círculo, mas sim uma elipse. E o modelo quântico, né, que é um modelo matemático, que é um dos modelos mais aceitos atualmente, teve algumas contribuições importantes, como a de Louis de Broglie, que falou da dualidade onda-partícula, onde ele descreveu o átomo como uma onda e como uma partícula. Podemos fazer um paralelo para se entender isso, que a mesma contribuição, por exemplo, né, que tem um carro, um movimento, não pode ser a de um átomo. Então, Louis de Broglie, falou
que as partículas ela tem uma dualidade onda-partícula, ora se comporta como uma onda e tem que ser descrito fisicamente como uma onda, ora por uma partícula. Depois vem o princípio da incerteza de Heisenberg, que ele descreveu que é impossível conhecer simultaneamente com precisão a posição e o movimento da partícula, e por fim a equação de Schrödinger, que estava aqui descrita já, né? Que define aí o movimento exato das partículas, que está relacionado aos cálculos, né, da probabilidade de achar o elétron, e que esses elétrons eles estão em orbitais. O modelo atômico atual seria um modelo mais probabilístico, não determinístico. Você não poderia determinar exatamente a posição do elétron, mas sim calcular a partir da equação de Schrödinger essa probabilidade de você encontrar o elétron, que seria mais, por exemplo, a gente observa pela figura que ela seria muito maior no centro do que nas bordas.